Canabidiol e performance. Qual a relação entre eles? Será que é permitido o uso da substância no esporte, no alto rendimento? Será que existem benefícios em utilizar essa medicação no controle de dor, no controle de estresse, em melhorar a indução do sono? Se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. E se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta, às 6h30, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Temas muitas vezes escolhidos por vocês e vez ou outra eu trago um tema que julgo mais importante e mais interessante. Só que esse tema, ele surgiu não especificamente dos comentários que por vezes vocês mandam aqui, de sugestão de tema, e aí já deixo a possibilidade. Se você tem interesses, se você tem alguma dúvida em relação a um tema relacionado à medicina esportiva, joga aqui, quem sabe em breve ele não vira tema aqui no canal. Aí já aproveita, deixa seu like, chegou aqui de paraquedas. Tá gostando e ainda não está inscrito? Clica aí no botãozinho de se inscrever, ativa o sininho para você ficar ativo, ligado em todos os vídeos que vão chegar aqui pro canal e vamos nessa, fecha esse parênteses. E esse tema eu trouxe especificamente como sugestão por questões de dúvidas recorrentes que alguns pacientes chegam em consultório, principalmente com mais alto rendimento, mais alta performance, em relação a Danilo. Dor muscular, você reduzir a ansiedade em períodos pré-competição. Será que tem algum benefício, tem alguma evidência em relação a utilizar o canabidiol como uma melhor promoção de relaxamento, alívio de dores? Será que tem uma ação antioxidante, anti-inflamatória? Então vamos nessa. Primeiro ponto, vamos explicar o que é o canabidiol. Canabidiol é uma substância canabinoide que não tem efeitos psicóticos. É diferente de você fazer uso da cannabis. Porque quando a gente tem a planta e você faz o consumo dessa planta, você não está consumindo somente o canabidiol. Na maconha existem mais de 100 tipos dos canabinoides. E os dois mais comuns são o canabidiol e o THC. O THC ele tem sim efeitos psicotrópicos e existe uma relação de dependência química pela presença do THC. A gente não tem como controlar a quantidade de THC em relação à maconha. Você pode ter maiores ou menores concentrações, tá bom? Quando você tem o extrato do canabidiol, você retira da cannabis um tipo de canabinoide, e aqui vem um breve parênteses. O extrato, ele pode, por vezes, ter ainda uma presença, uma contaminação intencional ou não intencional do THC, certo? E aí, a presença do THC, ela é sim um doping, diferente do canabidiol. O canabidiol puro e simples, ele não é considerado doping. E quais os benefícios supostos teóricos de uso do canabidiol? Para basear essa resposta, eu sempre trago artigos científicos aqui para vocês. E eu vou me basear nesse aqui, que eu achei um estudo interessante. Veja, é apenas uma avaliação observacional. Ele não traz conclusões. Ele pegou alguns atletas do rugby. O rugby é um esporte de contato físico intenso, então, como consequência, os atletas têm queixas de dores musculares, de uma ação muscular mais intensa. E aí, desses 517 atletas, deixa eu pegar aqui o papelzinho e a caneta para não esquecer de passar a informação, 26% descreveram que utilizaram o canabidiol como uma tentativa de ter alguma ação ansiolítica, antioxidante, anti-inflamatória, como uma tendência de reduzir a dor e também para melhorar o sono. Essas são as grandes intenções do uso do canabidiol pelos praticantes da modalidade. E 26% desses 517 atletas descreveram que já fizeram uso, sendo que 18% usaram e 8% continuam usando. E as grandes razões, novamente, são acelerar o processo de recuperação, alívio de dor e indução do sono. O que acontece que a gente tem de fatos de evidência. As evidências de resultados do canabidiol são evidências ainda fracas. Por quê? Os grandes estudos que têm um processo de intervenção, usar a substância e avaliar o resultado, que é diferente desse estudo observacional, os grandes estudos eles foram feitos em animais.
e ainda não projetados em humanos. Então, assim, não necessariamente a gente consegue refletir o que acontece com ratos e aí, não tendencialmente, vai acontecer a mesma coisa com os humanos. Além do que, existem possíveis efeitos secundários com o uso da medicação, que são cansaço, alteração de apetite, alteração de peso. Por consequência da possibilidade de vir junto com o THC e outros canabinoides que são doping, o único canabinoide que não é doping é o canabidiol. Então, se porventura você é um atleta de alto rendimento, um atleta que é submetido a testagens de doping, cuidado com o uso das medicações, tá certo? Porque você tem uma pressão, né? Já começa aquela necessidade, aquela tendência de querer vender produtos e aí as amostras elas podem ser por óleos, sprays, cápsulas e por vezes pode ter sim uma contaminação pelo THC. E aí você se pega no doping não porque você queria usar a medicação, certo? Então muito cuidado, muito alerta em relação a esse cenário. E para a gente concluir aqui esse vídeo, existem relatos de fato de benefícios em relação a essas razões. Controle de sono, reduzir a ansiedade, melhorar a dor, acelerar a recuperação muscular, mas se porventura você tenha a tendência, a intenção de iniciar o uso da substância, antes busque um profissional habilitado, porque existem diversos outros detalhes no processo de recuperação dessa fibra muscular, em alívio de dor, em controlar o estresse, que podem ser feitos antes do início da substância, como por exemplo, melhorar o aporte de água, de carboidratos, de proteínas. Existem algumas medidas de compressão, o gelo, a imersão em banheira de gelo, então tanto intervenções agudas quanto intervenções crônicas que já têm forte evidência de melhorar. E aí quando a gente está nesse cenário do 100% já bem estabelecido, bem estruturado, o uso do canabinoide pode ser uma possibilidade, sim. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixa o seu like, tem alguma dúvida, comentário, sugestão sobre esse ou outros temas, joga aqui e vamos ter esse bate-papo. Não esquece, né? Faz a inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos pro próximo.